Bom, a gente falou sobre máximos e mínimos, agora a gente vai fazer uma ideia que é bem parecida, mas que faz uma diferença brutal, certo? O que era o máximo de um conjunto? Você pega um conjunto dos reais, fala que o máximo é um elemento que está lá dentro que é maior ou igual que todo mundo, dentro do conjunto, mas ele tem que estar lá dentro. Aqui eu vou jogar fora essa parte de pedir que ele esteja lá dentro. Eu só vou pedir que ele seja maior ou igual que todo mundo que está lá dentro. Você vai ver que isso aí muda muita coisa, parece não fazer muita grande diferença. Então vamos começar aqui a escrever para a gente não ter problemas, né? Então, ó, eu tenho um A subconjunto dos reais, certo? E eu vou falar que um Azinho pertencente aos reais é um majorante. Aqui não é muito padrão como é que chama isso, tá? Tem gente que chama isso de majorante, que é o meu caso. Tem gente que chama isso de cota superior. Tem gente que chama de limitante superior. Tudo bem? Tem vários nomes, tem outros nomes também. Eu chamo de majorante. Eu prefiro esse aos outros porque ele é mais curto. E eu não gosto muito de limitante para não confundir com a noção de limite que vai vir depois, mas apesar que a gente vai ter uma noção de conjunto limitado aqui que vai dar uma complicação para vocês depois, mas depois eu aviso. Então, o que ele é um majorante para A? Ou uma cota superior para A? Se para qualquer x pertencente a A, temos que A é maior ou igual que x. Então, qual que é a grande diferença disso para o máximo? Percebe que é muito parecido. A diferença para o máximo é que lá eu pedi que o Azinho pertencia ao Azão. Aqui eu só pedi para os reais. Ele só qualquer coisa, qualquer coisa serve, desde que seja maior. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente fizer um exemplo aqui, ó, vamos fazer um exemplo, que daí eu acho que já mata a charada e já vê toda a diferença. Pega esse conjunto aqui, ó. Lembra, esse aqui não tinha máximo, a gente fez isso aqui da outra vez. Esse aqui não tem máximo. Mas se você pegar, 1 é majorante. Certo? Por quê? Porque o 1 é maior ou igual que todo mundo que está aqui dentro. E agora, se você para, olha, e aí você percebe que o 2 também. 2 é majorante. E o 3, e o 7, e o π. Todos esses são majorantes. Certo? Lembra que lá no máximo a gente mostrou que se o conjunto era... Se ele tivesse máximo, ele só tinha 1? Aqui eu estou mostrando para vocês um conjunto que tem um majorante, e ele tem infinitos, na verdade. Tem um monte. Certo? Essa já é uma diferença grande. Tá? Tem conjunto que não vai ter majorante, certo? Por exemplo, se você pegar os naturais não tem. Não admite majorante. Por que ele não tem majorante? Porque se você pegar o número... Pega um número qualquer que você acha que pode ser o majorante. 3, 7, não sei o quê. Soma 1, certo? Vai ter um natural que é maior que esse. Então você não consegue falar que ele era maior ou igual que todos os outros números que você pegou. Então não tem majorante. Então, os naturais não têm majorante. Tudo bem? Mas, se você parar para pensar um pouquinho, ó, o que é ser máximo? Ser máximo é pertencer ao conjunto e ser um majorante, certo? Então, em particular, se você pensar desse jeito, você já percebe que todo máximo, em particular, é um majorante. Então, se você tem máximo, você tem pelo menos um majorante. Tá? O que é o primo do majorante? Aí o nome é horrível, mas segue agora o padrão. É o minorante. Minorante é o primo do mínimo, certo? Então ele é um elemento qualquer, não precisa ser elemento do seu conjunto, que é menor ou igual que todo mundo que está dentro do seu cara. Então a gente tem que todo máximo é um majorante, todo mínimo é um minorante. Tudo bem? Temos esses dois aí. Aí vamos fechar com uma definição e aí fazer umas propriedadezinhas desse que é bem simples. Que é o seguinte. Você vai pegar um conjunto A contido nos reais e eu vou falar que ele é limitado superiormente se admite majorante. A gente vai falar que ele é limitado, tudo grande hoje, né? Limitado inferiormente. Opa! Ficou horrível isso. Inferiormente, você pode pensar que o resto também, mas sei lá. Inferiormente se admite minorante. Certo? Então ele é limitado superior. Vou fazer um desenho. Se você tiver o seu conjunto e ele tem algum majorante, ele é limitado superiormente. Quer dizer que você consegue travar um momento que não tem mais ninguém para a direita.
certo? Isso que quer dizer intuitivamente. Ser limitado inferiormente quer dizer que você consegue travar um momento aqui que não tem mais ninguém para a esquerda, ele está sempre à direita desse negócio. Mas aí percebe que se você colocar esses dois limitantes parece legal, do tipo, você fala, então, aí, quando tem os dois, a gente fala que ele é limitado. É limitado se acontece ambas as coisas, né? Então seria limitado superiormente e inferiormente. Se é limitado, opa, superiormente e inferiormente. Cuidado que depois lá em cálculo vocês vão ver uma noção do que é ser limite de coisas assim. Não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo aqui. Tá? O nome é parecido, mas só o nome é parecido. Tá? Não é a mesma coisa. Tudo bem? Então a gente vai falar que um conjunto ele é limitado, seria limitado tanto superiormente como inferiormente. Tá? Isso aí vai ser é um tipo de conjunto que vai ser importante para a gente. Vamos fazer uma proposição aqui que ela é meio óbvia depois que você para para pensar, mas às vezes se você nunca viu esse negócio, você fala assim, mas o que a pessoa está fazendo? E vira e mexe, as pessoas simplesmente assumem isso e passam rápido por esse troço, e aí você pode ficar meio perdido. Então, ó, pega um A contido nos reais, né, para variar um pouco, e eu vou falar que ele A é limitado. Então, lembrando, isso quer dizer que ele é limitado superiormente e inferiormente ao mesmo tempo. A é limitado. C. E somente C, é só um caso aqui, isso aqui vale a ida e vale a volta. Somente C. Existem x e y reais, tais que A está contido no intervalo que começa no x e acaba no y. Eu podia colocar aberto aqui, podia fazer um monte de brincadeiras, mas podia colocar menos n até n. Isso aí são todos exercícios que dá para você fazer depois. Eu vou ficar com esse aqui por enquanto, tá? Então o que esse negócio está falando? Um conjunto nos reais, ele é limitado. Se somente C acontece o seguinte, existe um intervalo com começo e fim, né? Tipo, vai de um número até o outro fechado, tal que se o seu conjunto está lá dentro. E a volta também. Se o seu conjunto está dentro de um intervalo desse jeito, ele é limitado. Tudo bem? Vamos fazer os dois lados? Então, cuidado, aqui a gente tem uma biimplicação, é para um lado e para o outro. Vou fazer primeiro assim, ó, eu vou indicar isso aqui, só para... O que eu quero dizer com isso? Vou supor que ele é limitado, vou mostrar que existe o x e o y. Tudo bem? Como o A é limitado, ele é limitado superiormente, certo? Limitado superiormente. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe. Então, existe. Vamos já pôr a letra certa para ficar bonito lá em cima? Existe y majorante. Majorante para A. Analogamente, o que eu quero dizer com analogamente? Como A é limitado inferiormente. Então, vamos já direto para o então. Mas por minúsculo, né? Não é uma frase. Então, existe... Não tem então depois do analogamente, né? Ficou horrível essa minha frase, né? Tem que pelo menos respeitar o português de vez em quando. Analogamente, existe x minorante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todo elemento do A é maior ou igual a x e menor ou igual a y. Mas falar que todo elemento do A é maior ou igual a x e menor ou igual que y é falar que o seu A está aqui dentro. Acabei, certo? Todo mundo concorda que eu acabei? Tipo, isso aqui me deu exatamente essa frase aqui. Beleza? Só faltaria escrever aqui, mas acabou o espaço. Beleza? Então vamos fazer o outro lado agora. Fizemos a ida. Agora vamos fazer a volta. A volta quer dizer o quê? Então, volta. Eu vou supor que meu A está aqui, então quero mostrar que o A é limitado, ou seja, eu quero mostrar que ele é limitado superiormente e inferiormente. Mas vocês concordam que esse lado já tá de graça? Porque ó, se o A está contido em x e y, automaticamente qualquer elemento do A é maior ou igual que x. Então, em particular, o x é um majorante, é um minorante. E qualquer elemento do A é menor ou igual que y. Então, em particular, o y é um majorante. Não estou falando nem que o x é máximo, nem que o y é mínimo, certo? Tipo, o x é máximo desse conjunto aqui, mas não necessariamente do A. Não sei se ele está dentro do A. Tá. Então, você tem essa relação aqui, sai o majorante e o minorante pela cláusula que eu falei. Se existe majorante, é limitado superiormente. Se existe minorante, é limitado inferiormente.
Tá certo? Então isso aí encerra aqui um pouquinho essa coisa do majorante e minorante. E aí toma muito cuidado com essas definições, porque daí a gente vai fazer mais uma intermediária aqui, que é o supremo e o ínfimo, e aí as coisas podem complicar um pouquinho. Então, muita atenção com essas duas definições, apesar de elas serem bem parecidas, máximo e majorante, mínimo com minorante. A gente vai trabalhar agora bem nessas sutilezas que vão acontecer e a gente vai ter uma nova que é bom a gente estar bem entendido essas aqui que a gente já fez. Tá bom? Então é isso por enquanto.